No solo árido do deserto, a arqueologia revela as fundações de cidades, que serviram como marcos de demarcação. Os grandes impérios da antiguidade, como o assírio e o babilônico, não viam a terra como um espaço vazio. Cada centímetro do vale estratégico era catalogado por escribas que serviam à vontade expansiva dos reis. As tábuas de argila encontradas em Nínive descrevem limites territoriais que ainda hoje geram um atrito real. Quando Roma estendeu suas estradas, ela não apenas criou caminhos, mas definiu a logística da dominação. Os mapas romanos eram instrumentos de precisão matemática desenhados para extrair recursos de províncias. A queda desses impérios deixou um vácuo de poder, mas as cicatrizes da ocupação permaneceram no terreno. Séculos depois, exploradores modernos redescobriram esses traçados e os usaram para redesenhar o mundo. O ano de 1916 marcou uma mudança drástica na forma como o corredor costeiro operava. Dois homens sentados em uma sala em Londres e Paris decidiram o destino de milhões com uma régua fina. O acordo assinado por Sykes e Picot ignorou as tradições locais para favorecer interesses de hegemonia. Eles traçaram linhas retas sobre a areia, dividindo tribos e famílias que compartilhavam a mesma história. Essas fronteiras artificiais são a raiz de muitas das tensões que observamos nos vetores contemporâneos. A arqueologia mostra que essas divisões modernas muitas vezes se chocam com a realidade étnica milenar. Onde o mapa moderno diz que termina uma nação, o registro arqueológico diz que a continuidade é sagrada. A fé entra nessa equação como o cimento que une o povo à terra, independentemente do que diz o tratado. Para um observador atento, o deserto não é um vazio, mas um palimpsesto de escrituras e batalhas épicas. Cada colina fortificada por Herodes ou pelos cruzados serve hoje como base para novas torres de rádio. A topografia militar clássica ensina que o controle das fontes de água é o objetivo final de toda guerra. Sem água, o mapa é apenas um desenho sem vida, e a luta pelo controle hídrico define o mapa da sobrevivência. Os impérios persas entendiam a importância dos canais de irrigação tanto quanto os modernos entendem. Se olharmos para os relevos em pedra de Persépolis, veremos a celebração da expansão sobre as fronteiras. A herança desses movimentos moldou a psicologia das nações que hoje buscam restaurar glórias perdidas. A história não é um registro morto em um museu, mas uma força viva que pressiona as cercas e os muros. Quando analisamos os pergaminhos do Mar Morto, percebemos a conexão profunda entre geografia e destino. O solo que guarda esses textos é o mesmo solo que hoje é monitorado por sensores térmicos e por drones. O passado está enterrado sob nossos pés, mas ele dita o ritmo das negociações diplomáticas de alto nível. A arqueologia forense tem sido usada para provar a ancestralidade e validar reivindicações de domínio. Não há como separar a espiritualidade da posse da terra no coração pulsante do Oriente mais próximo. A história não é um círculo fechado, mas uma espiral que avança integrando o antigo ao novo de forma densa. História, arqueologia e fé se entrelaçam mais do que parece, em cada dobra de um mapa de couro antigo. Conheça o flipbook As Palavras Têm Poder. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. As decisões de reis bíblicos como Davi ou Salomão estabeleceram as bases para a logística da região. Seus armazéns e fortalezas foram construídos em pontos que ainda hoje são considerados estratégicos. Megido, por exemplo, não é apenas um local bíblico, mas um ponto de estrangulamento geográfico real. Quem domina o Vale de Jezreel, domina o movimento entre o norte e o sul do corredor de passagem vital. A inteligência militar moderna estuda essas passagens antigas para prever movimentos de força bruta. A continuidade histórica é a prova de que a geografia física impõe limites severos à vontade humana. Mapas que pareciam obsoletos voltam à tona quando os recursos naturais tornam-se escassos novamente. A busca por metais preciosos na antiguidade é a busca por minerais críticos e energia no tempo atual. A estrutura da realidade é composta por camadas de tempo que se sobrepõem em um mapa multidimensional. Cada tratado de paz, assinado no último século, carrega o peso de 1000 anos de desconfiança e glória. Ao estudarmos as fronteiras, estamos, na verdade, estudando a anatomia do orgulho
e da necessidade humana. O próximo passo de nossa investigação nos levará para a análise técnica de como as montanhas e rios forçam os movimentos dos exércitos modernos através das eras e do tempo. As cordilheiras de calcário que cercam o Vale Central atuam como muralhas naturais que nenhum tratado pode mover. Onde o terreno se estreita, a logística militar torna-se um jogo de paciência e de controle absoluto do topo. Os generais de Alexandre o Grande observavam as mesmas cristas que hoje abrigam os postos de observação. A análise geoespacial moderna confirma que a inclinação do solo determina a velocidade de qualquer avanço. As bacias hidrográficas não são apenas fontes de vida, mas sim os eixos principais de qualquer infraestrutura. Quem detém as nascentes nas terras altas possui a capacidade de paralisar a economia de todo o Vale Inferior. A topografia impõe uma ordem que ignora as ideologias políticas e foca apenas na sobrevivência estrutural. O deserto de Negev, com suas crateras e escarpas, funciona como um labirinto natural contra intrusões externas. Os registros dos egípcios sobre as rotas de Canaã mostram que os pontos de emboscada nunca mudaram de lugar. Um desfiladeiro que era defendido por arqueiros há 3.000 anos, hoje, exige baterias de defesa de alta gama. A tecnologia muda a escala do alcance, mas a necessidade de ocupar o terreno elevado permanece uma constante. Ao observarmos o mapa de satélite, vemos as mesmas trilhas que as caravanas de camelos usavam na antiguidade. O asfalto moderno segue fielmente o traçado das rotas de comércio que ligavam o Egito à Grande Mesopotâmia. A geografia é a mão invisível que guia os vetores de força e molda as alianças estratégicas de longo prazo. Os impérios que ignoraram o relevo do terreno foram rapidamente devorados pelas areias e pelo esquecimento. A arqueologia e a fé revelam que o solo é imbuído de um significado que transcende a simples posse física. Cada assentamento antigo foi posicionado em um local com visibilidade total sobre a planície de abordagem. Essa lógica defensiva herdada da Idade do Bronze ainda é o pilar fundamental do urbanismo naquela região. As palavras que usamos em nossa própria mente moldam nosso destino. O flipbook, As Palavras Têm Poder, conecta. A neurociência e a sabedoria antiga ajudam a silenciar a autocrítica. O link está no comentário fixado. Voltando ao mapa, o ponto de estrangulamento marítimo define quem tem a chave para o comércio de energia. As potências mundiais movem suas peças baseadas no calado dos navios e na largura dos canais artificiais. A história dos fenícios ensina que o domínio dos mares começa com o controle das baías protegidas no leste. A topografia militar contemporânea é apenas a evolução das táticas de cerco usadas nas muralhas de Jericó. A arqueologia das fortificações mostra que a busca por segurança é a motivação primária de todo desenho. O relevo acidentado impede a comunicação rápida e cria bolhas de resistência que perduram por gerações. Por isso as fronteiras nessas regiões são tão voláteis e ao mesmo tempo tão rígidas em sua essência física. As cordilheiras do Líbano e o Vale do Jordão formam uma barreira que dita a separação natural dos povos. Mesmo com o progresso técnico, a natureza ainda dita onde as cidades podem crescer e onde devem parar. A análise estrutural nos mostra que o mapa é um organismo vivo que respira de acordo com os ciclos do tempo. Não se trata apenas de metros quadrados, mas de posições relativas que garantem a supremacia regional. As rotas de fuga usadas por profetas no passado são as mesmas que refugiados utilizam em momentos de crise. A terra não esquece os pés que a pisaram, e a geografia mantém os ecos das marchas imperiais de outrora. Cada pedra em uma encosta pode ser um marco de um limite esquecido, que agora volta a ter relevância vital. A fé profunda na terra, como herança divina, transforma a geografia em uma questão de identidade espiritual. A luta pelo solo é a luta pela continuidade da própria narrativa, que começou há 5 milênios atrás. O mapeamento das ruínas de Qumran revela como o isolamento geográfico serviu para proteger o conhecimento. Hoje, esse mesmo isolamento é buscado por grupos que operam nas sombras das montanhas mais remotas. A análise geoespacial permite que vejamos as camadas de ocupação como páginas de um livro de estratégia. Os mapas de satélite atuais são apenas a versão digital dos sonhos de conquista dos antigos monarcas. A topografia obriga o inimigo a se mostrar em pontos previsíveis,
facilitando a contenção e o monitoramento. A disciplina da geografia política nasceu da observação desses padrões de movimento e de bloqueio fixo. Ao cruzar dados de escavações com movimentos atuais, percebemos a repetição quase poética da realidade. As planícies costeiras oferecem mobilidade, mas as terras altas oferecem o controle supremo do horizonte. Entender essa dinâmica é o que separa o observador comum do verdadeiro estrategista da história humana. O isolamento de Qumran, que protegeu segredos milenares, agora é a zona de sombra para operações de vigilância. As mesmas fendas de calcário que ocultaram rolos de couro hoje abrigam sensores térmicos e redes de inteligência. A topografia de refúgio usada por dissidentes antigos continua sendo o ponto cego nos radares de alta precisão. A arqueologia revela que a escolha desses locais foi baseada em uma acústica e visibilidade que não envelhecem. Analisar as camadas de cerâmica em estratos profundos é como ler os logs de acesso de uma fortaleza digital. Cada depósito de grãos da Era do Bronze sinaliza a localização lógica para as atuais reservas de suprimentos. Não existe inovação no posicionamento geográfico, apenas a evolução das ferramentas aplicadas ao mesmo solo. Os diagramas de força contemporâneos seguem as falhas geológicas, onde a defesa natural é sempre absoluta. As palavras que usamos em nossa própria mente moldam nosso destino. O flipbook As Palavras Têm Poder lhe aprofunda no assunto. O link está no comentário fixado. Depois continue sua busca clicando em um dos vídeos na tela para sua visão. A estrutura da realidade é um palimpsesto, onde novas fronteiras são escritas sobre apagamentos mal resolvidos. Os tratados de paz modernos são como gesso aplicado sobre as fendas abertas de placas tectônicas culturais. O peso das tradições ancoradas na terra exerce uma atração que nenhuma diplomacia superficial consegue anular. Vemos agora a transição de uma cartografia de papel para uma análise de fluxo constante e invisível aos olhos. A herança dos impérios não está nos museus, mas na inclinação das estradas, que ainda levam ao mesmo destino. As cristas de granito que separavam tribos bíblicas agora definem o alcance dos sistemas de defesa integrada. O deserto não é um vazio, mas um repositório de memórias táticas que os novos generais estudam com fervor. O que antes era sinalizado por fogueiras no topo dos montes, hoje é transmitido por pulsos de luz invisíveis. O relevo acidentado impõe uma economia de movimento que favorece quem entende a linguagem silenciosa do solo. A Terra funciona como um filtro de civilizações, permitindo que apenas as estruturas mais resilientes perdurem. As cidades que ignoram sua base arqueológica estão condenadas a repetir os erros de logística de seus pais. O entendimento profundo da topografia militar clássica revela os padrões de cerco que se repetem no tempo. A posse do terreno elevado continua sendo a moeda de troca mais valiosa em qualquer mesa de negociação real. Cada fortificação romana redescoberta sob o concreto moderno prova que a segurança depende da localização. A bússola da história aponta sempre para os pontos de água e para as passagens que cortam o grande maciço. Olhamos para os limites territoriais e vemos as marcas de unhas de um passado que se recusa a ser esquecido. O traçado de conquista é substituído por uma percepção de continuidade que transcende as cercas de arame. Cada montanha escalada por exércitos de outrora permanece como um desafio técnico para a engenharia atual. O segredo da estabilidade reside na harmonia entre a vontade humana e os limites severos da natureza física. O solo sagrado é aquele que foi defendido com a vida, porque sua posição garantia a sobrevivência do grupo. Ao analisarmos os relevos das planícies, percebemos o desenho de uma estratégia que atravessa os milênios. O futuro se revela na medida em que escavamos o que foi ocultado pelas areias do tempo e pela negligência. A lógica do conhecimento nos traz de volta à base, onde a rocha nua dita o curso de toda a vida política. A inteligência de terreno é o que diferencia os estados duradouros das aventuras de poder que são efêmeras. A arqueologia da fé é a chave para abrir os portões de uma percepção mais clara sobre o mundo que habitamos. A jornada termina aqui no ponto onde o desenho humano encontra a eternidade das formas geológicas naturais. Que sua visão seja ampliada pela sobriedade de quem reconhece as marcas indeléveis do passado
no horizonte. O vento sopra sobre as ruínas de ciudadelas, que um dia acreditaram ter o controle absoluto sobre o destino. O que resta são os fundamentos de pedra e a lógica implacável da sobrevivência em um mundo de escassez. A luz do sol poente revela as trincheiras antigas, que agora servem como valas para a nova infraestrutura. O som do silêncio no deserto é o eco de milhares de marchas que tentaram redesenhar as curvas do mundo. Cada fragmento de cerâmica é um testemunho de que a identidade está cimentada na poeira de nossos ancestrais. A análise estrutural da realidade nos ensina que a paz é o descanso temporário entre dois ciclos de força. Os olhos do observador atento buscam as camadas de cinza que marcam o fim de um império e o início de outro. A bússola moral de um povo é forjada nas mesmas fornalhas que criaram as pontas de flecha e os escudos. A geografia é o livro onde Deus escreveu as condições para o desenvolvimento da alma e da inteligência. Ao fecharmos este dossiê, levamos conosco a certeza de que nada é novo, apenas a nossa forma de perceber. As torres de vigia mudaram de forma, mas o medo do que vem além da colina continua a mover as sentinelas. O oceano de areia e as muralhas de pedra são os guardiões da verdade que a política tenta em vão ocultar. Caminhamos agora para fora da sala de análise, levando a clareza necessária para interpretar cada movimento. A fé nos dá o sentido, e a arqueologia nos dá a evidência de que somos parte de uma trama muito maior. A sabedoria está em ler os sinais que a Terra nos oferece antes que o próximo capítulo comece a ser escrito. O link do flipbook está no comentário fixado. Continue sua busca pela verdade através dos vídeos na tela. Se esta jornada despertou o desejo de compreender o poder das narrativas, conheça o flipbook. As palavras têm poder. Depois continue sua busca clicando em um dos vídeos na tela. A história continua em cada detalhe do solo. O passado é o alicerce, o presente é o monitoramento, e o futuro é a consequência direta de nossa visão. Que a luz da verdade guie seus passos por entre os limites que o tempo e a fé construíram para nós agora. O silêncio da noite cai sobre o vale estratégico, enquanto as estrelas observam o ciclo, que nunca para. Estamos todos inscritos no grande diagrama da existência, onde cada curva tem um propósito e uma origem. Agradecemos por sua companhia nesta exploração profunda sobre os fundamentos que sustentam o nosso mundo.